Olá, dando prosseguimento ao estudo do livro dos Espíritos, na quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações, estamos estudando o capítulo 2 desta quarta parte, das penas e gozos futuros. E o tema para este vídeo é Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Allan Kardec apresenta duas perguntas que ele formulou aos espíritos superiores e faz um comentário sobre este tema, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Questão 963. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Resposta. Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Como é que Deus se ocupa com todos os seres que criou? Nós então ficamos com esta ideia que Deus fosse um indivíduo. É como se fosse uma pessoa tendo que cuidar de cada detalhe de sua plantação, de seus negócios. Não é assim que funciona. Deus não é um homem, uma mulher, um indivíduo, não é. Os espíritos responderam a Allan Kardec quando ele formula o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, veja, não há como você colocar uma forma ou alguma coisa que esteja relacionado com aquilo com o qual analisamos aqui na Terra, onde nós precisamos da forma, precisamos do tempo, do espaço, não é? Não é assim que funciona. Deus criou todas as coisas e em todas as coisas está presente Deus. Então, dentro de cada criação, desde o átomo até o anjo, o arcanjo, Deus está presente dentro, conduzindo cada ser, cada criação, seja mineral, seja vegetal, seja animal, seja angelical. Em cada ser vibra a presença de Deus, norteando-nos. Então, como é que com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Naturalmente, há suas leis e dentro de nós estão essas leis. Segundo a nossa capacidade de compreender, nós estamos submetidos a elas. E quanto mais evoluímos em inteligência e em moral, mais nós apreendemos o alcance deste Deus que está dentro de nós. Não há limites para o nosso crescimento e não há limites para a nossa compreensão do poder, da bondade, da misericórdia de Deus. Então, Deus, dentro de cada uma das suas criações, conduz, cuida, segundo as suas leis. Deus se ocupa com todos os seres que criou.
e assim por diante, né? Questão 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Ora, se Deus está presente dentro de nós vamos ver que na questão número 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, a respeito onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é na consciência. Então, nós temos a lei de Deus dentro de nós, na consciência, no espírito. E o espírito se comunica com a personalidade, é um processo interno, natural e permanente. Então, nós, como personalidades, segundo as limitações que a vida na Terra oferece, nós captamos e compreendemos, atendemos ou não, estes insights, estas inspirações, estas intuições que provêm do espírito. Consciência, que nós chamamos de superconsciência. Então, qual é a resposta? Deus tem suas leis e a regerem todas as vossas ações. Está dentro de nós. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa, indubitavelmente. Quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele o julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Nós sabemos as leis, está dentro de nós. Nós que nos fiscalizamos como personalidade, que escolhemos, que falamos, que pensamos e fazemos, nós é que escolhemos isso, sob a diretriz daquilo que conhecemos da lei de Deus. Se nós infringimos, imediatamente sabemos, isto fica gravado. E nós vamos buscar nos libertar daquele problema que causamos para nós mesmos. Porque dentro de nós está a diretriz correta. Se nós não a fazemos, é porque não queremos. Olha só, um comentário de Allan Kardec. Ele faz 3 parágrafos comentando estes aspectos essenciais para o nosso entendimento. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. A ideia da responsabilidade. Quando nós evoluímos em inteligência e em moralidade, nós vamos apreendendo cada vez mais as leis de Deus que estão na consciência. Nós vamos entendendo e sabendo o que deve ser feito e o que não deve. Se nós as praticamos, aquilo que entendemos, o certo, ótimo, excelente. Isso vai nos trazer felicidade, porque nós estamos em acordo com aquilo que é da nossa natureza mesma, trazer Deus dentro de nós através de suas leis. Agora,
se nós infringimos essas leis e sabemos ser o certo e o melhor, aí nós ficamos com aquele estado de culpa. É a lei da responsabilidade. Não tem como fugir disso. Enquanto nós não corrigirmos aquilo, a gente não sossega. Continuando. Esta verdade se torna evidente por meio do seguinte apólogo. Ele apresenta agora uma historinha para esclarecer essa questão. Um pai deu a seu filho educação e instrução. Isto é, os meios de se guiar. Cabe-lhe um campo, cede-lhe um campo para que cultive. Ele diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e assegurares a tua existência. As regras são as leis de Deus que a gente já compreende, né? E os instrumentos seriam inteligência, essas coisas assim, conhecimento, né? Dê-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirás e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Nós temos em nós tudo o que precisamos para decidir de acordo com a lei de Deus, ou como nós costumamos dizer, de acordo com a vontade de Deus. Nós temos tudo para isso. É nossa escolha. Não adianta acusar A, B ou C pelas nossas infelicidades. Não. Absolutamente não. Se cometemos erros nesta vida, pode ser que ainda nesta vida nós venhamos a sofrer as consequências e tentarmos corrigir. Ou não. Se é de vida passada, nós incorremos nas consequências nesta vida e achamos que Deus está contra nós. Não. Nós é que plantamos aquilo ali. Continuando. Não é verdade, aqui uma pergunta, não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura? E que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Não é verdade? É verdade, naturalmente. Continuando. Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desditoso, conforme haja seguido ou não a regra, as leis de Deus, que seu pai lhe traçou. Esta regra está na consciência, repito. Deus ainda é mais previdente, pois nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Olha só, nós estamos fazendo no íntimo, nós sabemos que devemos, através da consciência, sabemos o certo e errado. Mas, além disso, nós somos advertidos. O Espírito, através da intuição, intui, não é? Para a pessoa encarnada, para a mente, para o ego, olha, isso não está certo. Nós recebemos esta informação. Aí, continuando, ele faz isso aqui. Envia-nos os Espíritos, quer dizer, além de nos dar a intuição de que estamos certo ou errado, envia-nos os Espíritos para nos inspirarem. Então, intuição do Espírito para a personalidade, né? A inspiração dos Espíritos
Porém, não os escutamos, nós não escutamos os espíritos e continuamos na teimosia. Há mais esta diferença, quer dizer, além da intuição, da inspiração, não é? Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de que falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, veja, nos deu a lei de Deus dentro de nós, através da consciência. Nos deu a possibilidade de, estando encarnados, receber a inspiração da consciência, a intuição da consciência, certo ou errado. E ainda assim nos dá os espíritos que nos auxiliam, protetores, anjos da guarda, todos nós estamos tutelados nesta fase evolutiva em que estamos, não é? E estes espíritos nos inspiram a fazer o certo, a nos alertar contra o erro, não é? E ainda assim, ainda que a gente nos proporciona a oportunidade de reparar aquilo ali, não é? Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados. Tudo isso é dado para nós. Enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, tem um recurso reto. Então veja que interessante, né? Intervenção de Deus nas penas e recompensa total. A intervenção através da consciência. E a consciência, ela tem a amplitude proporcionada pela nossa evolução intelectual e moral. Nós é que somos aqueles que criamos nossa felicidade ou infelicidade, seja na mesma encarnação, por agirmos de maneira descuidada, ou seja em outras encarnações. Mas nada passa despercebido, porque nós sabemos, isso fica gravado no subconsciente, que nós fizemos errado tal coisa, e precisamos reparar, porque senão nós mesmos não suportaremos o peso da culpa. Enquanto a gente não se libertar daquilo, é como se fosse uma dívida, eu tenho que pagar aquilo ali. É uma dívida que nós contraímos contra nós próprios. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguindo ainda no estudo do capítulo 2 das penas e gozos futuros, vamos examinar o tema Natureza das penas e gozos futuros. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.